Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que representa para nós o sacrifício de Cristo? O que nós fizemos com o cristianismo? O que fizemos com o Evangelho de Jesus? O que fizemos com a Palavra de Deus? Que valor ela tem para nós? O que fizemos com a Igreja de Cristo? Pois hoje, ao olhar para as igrejas, eu vejo o mundo. E ao observar o mundo, eu enxergo o cristianismo atual. A mensagem da cruz foi trocada pela mensagem da moda, do conforto, do status e da riqueza. Nós eliminamos a porta estreita e o caminho apertado e criamos o jeito fácil de viver o cristianismo, com a ilusão de que é possível ser vencedor e ir para o céu sem passar pela cruz. E assim, cremos que geramos um atalho para o céu. Não vivemos a paixão e a morte em nossas vidas e acreditamos estar vivendo a glória da ressurreição. As realidades eternas e perfeitas de Deus foram trocadas pelas realidades temporais e hipócritas do homem. O poder de Deus foi trocado pela iniquidade do coração do homem. E o Espírito Santo foi descartado em favor do poder e da sabedoria do homem. A santidade foi deixada de lado em favor da sensualidade e da promiscuidade. A verdade da palavra foi trocada pela mentira. A maioria das igrejas atualmente estão vendendo bênçãos e até passagem para o céu como se isto fosse possível. O viver da fé foi considerado ultrapassado, pois viver da aparência é mais cômodo e traz mais benefícios nessa terra. E um número imenso de pastores estão perdendo a Cristo, pois amam e idolatram seus enormes e poderosos ministérios. Estão ganhando o mundo todo e perdendo a sua alma. Um número incalculável de pastores e pregadores dizem vencer inimigos espirituais, ou seja, Satanás e seu império, com crendices, superstições e com armas e objetos materiais. Estão trazendo para o mundo material uma guerra que é espiritual e na qual somente armas espirituais dadas por Deus têm efeito. A apostasia, a heresia e a rebeldia contra Deus e a sua palavra estão se tornando rotina. Entristeceram e apagaram o Espírito Santo, que então se afastou. O Espírito do Senhor não está mais presente no púlpito da grande maioria das igrejas de hoje. Para o cristianismo atual, o pecado se tornou aceitável e tolerável, pois ele traz muitos amigos neste mundo. Não se vive diante da face de Deus e nem com a sua presença se caminha, mas se vive diante da face do homem e com a sua presença se caminha. A adoração foi trocada pelo show, pois os ministros de louvor querem os aplausos dos ouvintes e não adorar a Deus. A maioria dos cultos e reuniões das igrejas atuais são feitos para os homens e não para Deus. A exaltação e a glorificação de Deus cedeu lugar a um espetáculo onde o pastor ou o pregador é a figura central. O reino de Deus, que consiste em poder, foi trocado pelo reino do homem, que consiste em palavras ocas de sabedoria humana.
A mensagem da cruz, que é o poder de Deus para a salvação, foi deixada de lado, dando preferência aos métodos humanos que enchem os templos, mas enchem também o inferno. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida têm falado muito mais alto do que a vontade de Deus. Para o cristianismo atual, a oração, a busca incessante da face do Senhor, deixou de ser a mais importante atividade humana. E essa negligência e abandono da oração é a causa maior do fracasso de tantos ministérios e igrejas frente ao pecado, ao mundo e a Satanás. Pois para eles, o mandamento de orar sem cessar deixou de existir. E o arrependimento para a salvação não é mais tão necessário. Os valores da grande maioria dos cristãos atuais deixaram de ser espirituais para serem somente materiais e mundanos. Buscar desesperadamente a santidade e ser semelhante a Cristo se tornou sinônimo de fanatismo. E depender do Senhor para tudo é loucura. Hoje não é mais necessário padecer por Cristo, pois retiraram o sacrifício do cristianismo e do evangelho de Jesus e o adaptaram ao humanismo e ao conformismo da sociedade atual. A igreja atual, com seu grande poder de influenciar através da mídia, oferece a palavra de pastores e de pregadores, e não a palavra viva do Deus vivo e verdadeiro. Nós, como igreja, estamos escarnecendo a Deus, plantando na carne e não no espírito, e ainda queremos colher a vida eterna. Nós não vivemos crucificado para o mundo, mas vivemos para o mundo e seus prazeres. Nós proclamamos com nossas bocas que somos pertencentes a Cristo, mas não vivemos como Ele e nem parecemos com Ele. Não vivemos como Ele e nem parecemos com Ele. Chamamos Deus de Pai, mas não nos portamos como filhos seus. Dizemos adorar e honrar a Deus, mas ensinamos mandamentos e preceitos dos homens. Fazemos poderosas obras de justiça, desde que os homens nos louvem e engrandeçam. Buscamos a justiça de Deus, mas para maior segurança nossa, buscamos também a dos homens. Dizemos servir a Deus, mas damos um valor tão alto às riquezas e aos bens materiais que colocamos neles nossa confiança, nossa fé, esperando que da parte deles venha a nossa máxima segurança, venha a nossa felicidade e a garantia do nosso futuro. Trouxemos o Deus Todo-Poderoso para a nossa profunda limitação. Nós até perdoamos aquele que nos ofendeu, mas dizemos em nosso coração, desde que não faça mais isso. Falamos que Deus é amor, como as Escrituras afirmam, mas quando elas, em inúmeros textos, declaram que Ele é juiz, que exerce juízo, justiça, vingança, que odeia o pecador, nós procuramos dar um sentido mais ameno, mais humano e mais suave, que não nos comprometa e nem exija tanto de nós. E assim, nós acabamos por cometer idolatria com relação ao próprio Deus, pois adoramos a um Deus que a nossa imaginação criou e não ao verdadeiro Deus da Bíblia. Pois o que importa não é o que nós pensamos sobre Deus, mas sim o que as Sagradas Escrituras ensinam sobre Ele. E onde a palavra de Deus nos faz promessas, nós acolhemos, mas onde ela revela as condições necessárias para as recebermos, nós ignoramos. Onde o Senhor ordena a santidade, a separação do mundo, o afastamento do pecado, nós deixamos de lado. Esquecemos e negligenciamos os princípios fundamentais do Evangelho do Senhor e criamos princípios
que se moldam ao nosso coração perverso e enganoso, e assim geramos, segundo a carne, um novo evangelho, que de Cristo e da sua palavra não tem nada. Somos amigos do mundo, não nos sujeitamos a Deus, somos arrogantes, orgulhosos e queremos ser alvos da bondade e misericórdia do Altíssimo Deus. Exaltamos a bondade e a benignidade de Deus e nos esquecemos da sua severidade e da sua justiça. A igreja atual está mergulhada no mar de iniquidades e nem está percebendo. A maioria dos cristãos de hoje vivem de pecado em pecado, de iniquidade em iniquidade, crendo que Deus sempre os perdoará, mesmo que só confesse o seu pecado. Não pensam que é necessário abandonar o pecado para alcançar a misericórdia e o perdão do Senhor, conforme nos ensina a palavra de Deus. Se esquece ainda da advertência das Escrituras, que dizem que se nós atendermos à iniquidade em nosso coração, o Senhor não nos ouvirá, conforme nós aprendemos no Salmo 66, versículo 18. Se esquecem também do que o Senhor nos diz em sua palavra, quando afirma que aquele que não ouve a sua palavra, até a sua oração será abominável, conforme está escrito em Provérbios 28, versículo 9. A igreja atual, por mais que fale em realidades espirituais, na verdade, ela está afundada na prosperidade material. Hoje, nós nos orgulhamos de nossos ministérios intelectuais, nos orgulhamos de nossas inúmeras atividades, de nossos projetos eclesiásticos, mas estamos como a igreja de Laodiceia, que sendo também muito próspera, materialmente, foi por Deus declarada ser espiritualmente desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Eu agora então pergunto, não será que o Senhor vê o mesmo também em nós? Não será que o Senhor vê também o mesmo em nós? A igreja atual está voltada para festas, para eventos e para shows gospel, quando deveria estar voltada para a oração e para a palavra. Ela está seduzida pela sua própria decadência interior, que é uma imensa rede de ambição, vaidade, prazer, sensualidade, busca desenfreada das riquezas, de status e de celebridade. Realmente, a maneira como um número incalculável de cristãos, sejam obreiros ou não, vive atualmente é uma afronta a Deus. É como se eles o estivessem desafiando para que ele deixe a sua misericórdia e os julgue. E hoje nós estamos cheios de pastores e pregadores que são os profissionais do Evangelho. Na aparência, eles são espirituais e santos, mas na realidade são hipócritas e iníquos. São falsos mestres, pregadores e ministros que amam honrarias e títulos e que, com o evangelho distorcido que pregam, impedem as pessoas de entrar no céu. A palavra de Deus nos ordena a nos acautelarmos desses falsos líderes, a considerá-los incrédulos, malditos e a não dar apoio algum aos seus ministérios e a não ter comunhão alguma com eles. Essa questão é tão séria que o Senhor, por 14 vezes nos evangelhos, advertiu os seus discípulos a se precaverem dos falsos líderes. E no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 4 ao 14, quando Jesus cita os sinais que caracterizarão o tempo do fim, as suas primeiras palavras dirigidas aos seus discípulos foram: acautelai-vos que ninguém vos engane.
Ele repete hoje para nós: acautelai-vos que ninguém vos engane. A purificação do templo foi o primeiro grande ato público do ministério de Jesus, como nós lemos no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 3 ao 22, e foi também o último, conforme está narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 12 ao 16. Mateus, capítulo 21, do 12 ao 16, nos diz: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirastes o perfeito louvor? Foi com enorme indignação que o Senhor expulsou da casa de Deus os ímpios, os avarentos e os que anulavam o verdadeiro propósito espiritual dela. E essa dupla purificação do templo feita por Jesus durante o seu ministério nos revelam lições espirituais tremendamente importantes. O maior cuidado de Jesus é com a santificação e com a devoção sincera dentro da sua igreja. Ele morreu para santificá-la, purificando-a para ser santa e irrepreensível. A adoração na igreja deve ser como o Pai quer, em espírito e em verdade. A igreja deve ser um lugar de oração e de comunhão com Deus. Jesus condenará todos aqueles que usam a igreja, que usam o evangelho, que usam o reino de Deus para conseguirem ganhos próprios, para conquistarem glórias próprias ou para se autopromoverem. Ser semelhante a Jesus inclui também ser intolerante com qualquer tipo de iniquidade dentro da igreja. É essencial, é fundamental que todo verdadeiro pastor ou ministro cristão lute contra aqueles que profanam e envergonham o reino de Deus. Porém, aquelas igrejas que não permitem que o Senhor as purifique do engano, da imoralidade, da iniquidade, do mundanismo e da profanação, verão em breve o Senhor executando o juízo divino e purificando-as de modo definitivo. Eu digo agora, igreja, acorde. Acorde, igreja. Chegou a hora de parar de representar e começar a orar. Parar de festejar e começar a jejuar. É hora de falar menos com os homens e conversar mais com Deus. É hora de ouvir menos os homens e ouvir as palavras de Deus. É hora de parar de viajar, de fazer turismo e começar a guerrear. Pois vida cristã não é uma brincadeira. A vida cristã não é uma brincadeira e nem um passatempo. Cristianismo não é fantasia, não é uma ilusão, não é um show, não é um filme e muito menos uma novela. Sem Cristo, sem o seu evangelho, o homem não existe, não tem vida e só tem um destino eterno, o inferno.